Leitura bíblica de 14 de julho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 37 a capítulo 18, versículo 17. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom, com seus irmãos, 68. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, deixou por porteiros. E deixava a Zadoque, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos, e isto segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor que tinha prescrito a Israel. E com eles a Emã e a Jedutum, e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, com trombetas e símbolos para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes, e desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel. Assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti.
segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito e confirmaste o teu povo Israel, para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. E depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou e tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou a Adar-ezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adar-ezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Adar-ezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Adar-ezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adar-ezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado contra Adar-ezer e por havê-lo ferido, porque Adar-ezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as demais nações, dos edomeus e dos moabitas e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Safza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei.